Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o Que é a Mãe no Rádio, um espaço de conversa, acolhimento e troca para quem vive as muitas camadas da maternidade atípica. Hoje eu vou pedir licença até a minha entrevistada, a Monique Samara, para falar sobre um tema que repercutiu muito, né, essa semana nas redes sociais, principalmente da gente que acompanha, né, os perfis que falam sobre autismo, que foi o caso da Viviane. Viviane, uma mãe atípica, que foi para a porta de uma escola municipal, reivindicar, junto com outras, a falta de professor de apoio há mais de 1 ano e meio, né, para o filho dela. Vem se utilizando vários blogs, vários sites, de uma pauta muito política, né, para falar sobre esse tema, mas eu quero dizer aqui que, independentemente de partido político, de raça, credo, né, o que está envolvido, a gente está falando de gente. E o que a gente viu é uma sequência de objetificação de pessoas. Objetificação quando a gente não entende que uma criança atípica é uma criança. Objetificação quando a gente não se importa, enquanto profissional, em fazer o nosso papel, em cumprir o nosso dever, a nossa atuação em relação a um aluno. Objetificação quando a gente não consegue entender que por trás daquele aluno existe toda uma família, todo um sonho, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, pessoas com deficiência, pessoas autistas, neurodivergentes, elas são pessoas capazes. Elas são capazes de se desenvolver. Além disso, a gente está falando de uma proteção que é social. A nossa Constituição Federal, ela deixa muito claro que é um dos fundamentos da nossa República a dignidade da pessoa humana. E ela protege algumas dignidades com mais afinco. No caso, a criança, o idoso, a pessoa com deficiência, requer uma proteção maior de toda a sociedade. Então, esse assunto não é para virar uma pauta política de ataque político. Esse assunto tem que ser levado com seriedade, com humanidade que o tema merece. Até porque, embora estejamos aqui numa rádio, né, evangélica, eu preciso citar uma frase que eu ouvi de um padre, que é: como podemos chamar Deus de Pai se não olhamos o outro como irmão? Precisamos olhar o outro como irmão. Pessoas com deficiência são pessoas. Eu não vou nem falar das imagens, porque eu só vi depois as imagens da abordagem de força que usaram contra a Viviane. Eu já vi animal sendo capturado, imagens, né? Quando, por exemplo, acham um jacaré num lugar de uma residência, uma cobra que é encontrada dentro de uma residência, como é feito todo um trabalho de cuidado para não machucar, para não causar, né, traumas, danos, e ninguém se preocupou com aquela mulher. A abordagem, ela chega a ser gritante. Ali é o fim, realmente a personificação da objetificação de uma pessoa. Porque não se carrega ninguém daquela forma. Ela poderia ter quebrado o braço, perna, tudo. Uma pessoa que estava desarmada, uma mulher, exatamente, lutando, clamando por uma coisa que ela está calada há 1 ano e meio. Porque é direito. A gente não pode esperar que pessoas que se fantasiem de quebra-cabeça todo ano eleitoral, se fantasiem da cabeça aos pés de quebra-cabeça para dizer que se importa sem se importar. Nossos filhos aprendem. Por que não dar o que eles precisam dentro de uma escola, gente? A escola é o mini-mundo de uma criança. É onde ela passa a maior parte do dia enquanto está acordada. É na escola que ela pode aprender com os pares. E o que está acontecendo hoje? Eu não vou nem falar da violência física e psicológica que alunos com deficiência, em especial alunos autistas, sofrem. A dificuldade de comunicação, de interação social, faz com que eles não percebam, muitas vezes, as agressões. Ou quando percebem, não sabe como agir, não sabe como denunciar. Professor de apoio
é mais do que um recurso assistivo. É necessário. Ele é um recurso de manutenção da integridade física e psicológica dessa criança, de proteção dessa criança dentro da escola. Então, que isso, assim, minha total solidariedade à Viviane, né, as outras mães que estavam lá naquele dia. E eu falo, são camadas, eu passaria aqui horas falando sobre esse tema, porque como mãe de uma pessoa autista, eu tenho muito medo, porque se fizeram o que fizeram com a Viviane, o que não fariam com meu filho numa abordagem? Eu falei sobre isso quando eu palestrei na PM recentemente. Precisamos capacitar as forças. Precisamos. Se a gente não sabe ainda como abordar uma mulher típica, como é que a gente vai abordar pessoas neurodivergentes que estão tendo uma crise no meio da rua? Sabe? Eu peço desculpas pelo desabafo, mas é porque toca num lugar muito sensível de todos nós, né? Que temos familiares, né? Que saímos às ruas e deveria tocar todo mundo. Não podemos permitir que pessoas continuem sendo objetificadas. E aquela frase que eu sempre digo, né, Priscila? É a sociedade querendo que ele se adapte à sociedade. E tem que ser o contrário. Né? Exato. A sociedade que tem que se adaptar. Exatamente. E eles querem a todo custo que se adaptem à sociedade, não é assim. E não é assim. E usam esse tipo de abordagem absurda, né? Pois é. Abordagem não, porque ali que se fez é tudo menos uma abordagem, né? Porque existem técnicas de abordagem, né? Existem não técnicas. Não tô falando nem da abordagem que fizeram com a Viviane, que ali pra mim foi... Não tem nem palavras para aquilo que aconteceu. Tô dizendo de dizer uma criança que não vai à escola há 1 ano e meio, porque simplesmente não tem o que é de direito dela. Porque é direito da criança estar na escola. E mesmo aquela que vai, esperando pelo recurso que não chega. Que não chega, o recurso que não chega. Ela está ao Deus dará. Não está com o direito correto, não está recebendo o que é direito dela. Exatamente, exposta a todo tipo de violência física, psicológica. E além de você... Porque assim, só, o que a gente tem de mais precioso hoje é o tempo. Quando a gente pensa na neuroplasticidade de uma criança, o tempo de uma criança vale muito mais do que o nosso tempo de adulto. Então, olha só, você está roubando o futuro. Quando você não faz o seu trabalho, quando você não faz... E isso eu não estou falando do profissional, estou falando do gestor, estou falando de todo mundo que está ali sem fazer o seu trabalho que tem que ser feito. A gestão como um todo. Exatamente. Então, a gente está roubando o tempo de uma criança. E saiba, esse tempo é muito mais valioso do que o nosso. É isso, né, gente? Mas vamos lá. No nosso último encontro, falamos sobre quem cuida de quem cuida. E hoje vamos olhar para uma outra camada muito real também dessa caminhada, que é o que acontece com a vida profissional de uma mulher quando a maternidade atípica atravessa a carreira. Antes de mais nada, né, quero aqui deixar o nosso agradecimento ao pastor Carlos Alberto, que nos deu esse espaço aqui na rádio e tornou possível esse encontro todos os domingos. Nossa gratidão, um beijo lá para Ribeirópolis, porque eu tenho certeza que ele está lá. Porque muitas vezes, quando a maternidade atípica entra em cena, não muda só a rotina da casa. Muda o tempo, muda a agenda, muda a energia, muda a disponibilidade, muda a renda. Muda o propósito e muda também a relação da mulher com o trabalho e com a própria identidade profissional, né? E para essa conversa conosco, hoje recebemos a Monique Samara, que é uma mãe de um rapazinho de 11 anos, o Gabriel, também diagnosticado autista, nutricionista, especialista em terapia alimentar, um dos anjos do meu querido Juca, meu filho Juca. Monique me acolheu tantas vezes que eu só tenho gratidão no meu coração. E uma das organizadoras do Encontro Sergipano Científicos sobre Autismo, que acontece todos os anos e que já faz parte da minha agenda. Mesmo que ela não me convide, eu vou estar lá, porque... O lugarzinho dela sempre está lá. É sensacional, gente. Não é porque ela está aqui, não, mas é um encontro que realmente faz diferença, né? Eu fiquei muito feliz. A Aline, que me apresentou, que ela é a fundadora, sim, né? Há 4 anos, e assim, é um marco, assim, eu adoro aquilo aí, assim, me realizou muito mais quando entrei, assim, de cabeça. Foi a Aline que idealizou, né? Aline Fontes, né? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga maravilhosa, adoro a Aline. E
me apresentou o encontro. Monique, vamos. Claro. E é isso. Seja muito bem-vinda, Monique. Obrigada pelo convite. É um prazer, né? Revê-la, tava com saudade. Pois temos um tempinho sem nos ver, né? Assim, o encontro me marcou muito, você sabe. É uma oportunidade de trazer a ciência, né? A atualização. A gente é um estado pequeno e a gente sabe que hoje o autismo, a neurodivergência de uma forma geral, e depois da pandemia em si, a gente tem muitas informações. Mas muitas informações, nem sempre ela traz tudo que a gente precisa. E é um dos pilares para a gente dentro do encontro do autismo é trazer ciência. É trazer atualização para o nosso estado. Você vê que cada vez mais a gente traz profissionais, traz a ciência. E graças a Deus a gente está trazendo também muitas informações. E cada vez que eu vejo é o quê? Pessoas do interior vindo para Aracaju. Maravilhoso, né? Dá uma sensação gostosa. Com certeza, imagina. Não, já tem seu coração lotado, né? Sempre um sucesso. Maravilhoso. Mas vamos voltar agora para o tema que você veio fazer. Veio responder. Do meu pequeno e ao meu trabalho. Isso. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Pequeno para quase o meu tamanho. Pois é, imagina, a Juca é do meu tamanho já. Ele tem 10, o seu tem 11. Quem você era profissionalmente antes da maternidade atípica atravessar de forma mais profunda a sua vida? O que você fazia, o que você desejava e onde você está? Então, assim, eu trabalhei quase 7 anos numa área hospitalar, né? Sempre fui muito da questão de patologias de uma forma geral. Sempre fui apaixonada por ele. Mas quem me colocou mesmo nessa área foi uma menininha, uma sobrinha minha de coração, que ela tem paralisia cerebral. E foi Bia que me fez cair de cabeça nessa área de estudar muito. E eu estudava muito a questão da relação intestino, desde 2017. Gabriel não tinha fechado o diagnóstico. Ainda tinha algumas alterações de sono, outras coisas, mas não ainda. E Gabriel, em 2005 anos, ficou seletivo. E uma grande nutricionista, amiga minha, foi que me ajudou nessa parte. Bem seletivo, ele começou a restringir só frutas e só um tipo de suco. E eu digo que a questão do atípico, ele não mudou, ele fez me buscar mais conhecimento. Eu digo que ele não mudou, ele fez eu buscar mais conhecimento e trazer a ciência para a minha prática. E me fez olhar a maternidade mais para a família e para a mãe. O olhar da mãe, da família. Porque quando a mãe diz assim, Monique, tô achando estranho. Ela às vezes não vai saber me dizer o que é o estranho. Mas se ela diz que tem alguma coisa, tem alguma coisa. Porque uma mãe, ela conhece um filho. Com certeza. Ela sabe, ela vai te dizer o que é. Ela não vai te dizer o que é o estranho no olhar clínico. Mas se ela falar que tá estranho, tem alguma coisa. Com certeza. E quando essa experiência como mãe, assim, atravessou o seu caminho profissional, foi algo que, pelo que você está falando, reorganizou, né, a sua carreira. Você já era uma nutricionista que atuava dentro de hospitais, né, com outro foco. Aí veio a Bia, né, que te levou para então não foi nem a maternidade atípica, não, né? Foi a Bia, um laço de carinho, né, com a sobrinha de coração. A Bia tem 17, 12 anos. Nossa, uma história, muito tempo, né? Uma história. E aí, então, você foi redirecionando, né, essas escolhas, e você acabou de falar sobre esse olhar para a mãe, né? Então, assim, isso é o que mudou o sentido do seu trabalho? Sim. Tipo, a maternidade atípica, ela trouxe um peso maior? Ela trouxe um peso maior. Tanto que eu não comecei a estudar a questão da terapia alimentar. Eu comecei pelo intestino. Eu comecei a estudar o intestino em 2017. O que eu digo com o meu grande professor Murilo. E daí eu fui para a área do intestino primeiro, porque eu tinha que entender de dentro para fora. Eu digo que não é eu digo que a gente tem que... tanto que eu uso uma frase muito grande no consultório, que é o alimento além do prato. Eu tenho que tratar o corpo para depois te dizer qual alimento você vai comer. Por isso que primeiro eu fui para a área do intestino e gastro, para depois eu vim estudar a área de terapia alimentar. Eu não tinha como tratar a questão de dificuldades alimentares sem tratar o corpo primeiro. Por isso que eu fui estudar o intestino.
Então, é preciso que se prepare o corpo para receber aquele alimento. Então, a mesma coisa eu digo na questão de Gabriel. Por que Gabriel não comia fruta? Explica pra gente. Entendeu? Por que ele não comia? Tinha uma questão sensoriais, tinha outras questões. Comportamental também, né? E aí a gente foi entendendo o porquê. Que naquela época eu não entendia. É tanto que eu digo, foi uma grande amiga minha que me mostrou. Sim. Uma outra nutricionista que foi. E naquela época ele não tinha ainda diagnóstico. Mas ela já percebia? Que já tinha mais alguma coisa, que tinha outras questões envolvidas, que tinha outras parâmetros. E eu nunca fui dizer, não tinha alguma coisa. Eu sabia que tinha. Sim, a gente sempre sabe que tem alguma coisa. A gente sempre sabe. Então eu fui em busca. Não, tinha um médico, não, era só isso aqui. Não, que ele tem isso aqui. Você dá essa medicação aqui que vai... Não é por aí, ainda não é isso aqui. E o diagnóstico do Gabriel fechou com quantos anos? 8 anos. Foi 8 anos que fechou. E a busca, quando foi que você sentiu que algo não estava dentro daquele parâmetro, né? Que algo fugia ali? Porque muitos me davam medicamentos. Eles não me davam tratamento. Tá, mas eles diziam o quê? Assim, com quantos anos você começou a perceber, procurar ajuda, por exemplo, profissional, para questões do Gabriel? Com um mês, assim, com uns 5, 7 meses, mais ou menos. Gabriel tinha alterações do sono muito grande. Foi um pediatra que eu adoro, doutora Viviane. Ah, também um beijo, doutora Viviane. Doutora Viviane maravilhosa. E aí ela disse, Monique, vamos começar a buscar, a gente fez eletrocefalograma e tal, ele tem transtorno do sono, vamos começar a tratar. E a gente trata com isso, então a gente começou a tratar o transtorno do sono. E aí ninguém falava ainda em questão de autismo, não era desse lado, não era assim, mas a gente ia buscando esse aqui. Ia tratando como transtorno do sono. Sim. E a gente vinha tratando o que vinha aparecendo, vamos dizer assim. Sim. Não tinha muito da questão ainda social, não tinha essas outras, mas tinha a questão do barulho, tinha essa questão do susto, que eles se assustavam muito, fogos, mas ainda não ia para essa linha. Tá. E do TDAH. Ele não teve a dificuldade do aprendizagem, mas aprendeu tudo muito rápido. Porque a gente vai muito para uma sociedade que diz assim, não, o autismo é quem tem a dificuldade, mas Sim. Ninguém fala do outro lado, do né? Outro que lado. É a super facilidade. Que a neuro dele depois me explicou. Sim. Quando a gente foi buscando o tratamento fora. E aí a gente foi buscando. Foi quando ele começou a ter, depois do luto do meu pai, que ele começou a mostrar outras coisas. Entendi. Outras coisas. E foi quando ele também começou a apresentar com 7 anos para 8 anos, para 9, Gabriel começou a apresentar muitos problemas na questão gastro. Perda de peso, e aí a gente começou esse outro lado do tratamento. Sim. De dentro para fora. Sim. E aí a gente buscou ajuda, porque eu já tinha ido em outros 3 outros profissionais, e todo mundo me dava tudo muito superficial. Sim. Mas ninguém dizia, todo mundo me dava um CID, mas ninguém me dizia um tratamento. Sim, o que fazer, né? O que fazer? Me dava receita de medicamento. Mas ninguém me dizia o como. Essa ainda é a realidade da maioria das mães, principalmente as que não têm plano de saúde, que precisam recorrer ao SUS, né? Porque tratam com medicamento, porque não tem tratamento. Mas infelizmente ainda, Priscila, eu ainda vejo até com quem tem plano de saúde. Não, porque muitos eu fui particular ainda me deram esse diagnóstico. Com certeza. Eu tava arrumando as coisas um dia desses, até a receita de uns lá eu aceitei. Teve gente que me deu até a receita para 6 meses. De medicações muito fortes para uma criança de 7, 8 anos. Que não ia acompanhar e que você não tinha nem o telefone para ligar, né? Caso tivesse uma reação. Ele não tomou nenhuma, gente, que eu não dei. Não teve coragem, né? Não, e aí eu busquei ajuda e realmente ele teve um tratamento, que é diferente. E antes tarde do que nunca, e nunca é tarde, na verdade. Nunca é tarde. Porque a maternidade atípica nem sempre interrompe a carreira da mulher do mesmo jeito. Não. Mas quase sempre desloca alguma coisa. Às vezes o ritmo, às vezes a disponibilidade, às vezes a renda, às vezes o propósito. E às vezes tudo isso ao mesmo tempo. E tudo junto. Né? Porque não é porque a Monique está aqui, mas obviamente ela tem um propósito quando ela atende. Né? Ela é mãe. Ela, na hora que ela me olha, eu acredito que de alguma forma ela se enxerga. Ela olha como se poderia ser eu ali. É a Priscila, mas poderia ser eu, essa mãe que está com essa dúvida, essa mãe que está sofrendo, essa mãe, né, que precisa ser acolhida. Então, esse propósito, eu tenho certeza que foi o Gabriel que trouxe mais forte, né? Não que você não fosse... Complementou. Mas trouxe um impacto maior, né? Se aumentasse, vamos dizer assim, um impacto, como você falou, bem maior.
Porque eu penso assim, se eu não tivesse um conhecimento que eu tive na época que eu peguei aquelas receitas. Sim. É tanto que quando eu vejo umas mães com muita dúvida no consultório, eu faço, procura uma segunda opinião. Sim. Porque eu penso, veja, se eu não tivesse aquele conhecimento, se eu tivesse dado, se eu não tivesse procurado uma segunda opinião. Com certeza. Não sabe nem o que teria hoje, né? É. Com certeza. E agora sim, vamos entrar na vida real dessa travessia, né? Assim, como foi na prática sustentar essas jornadas paralelas? Porque assim, como mãe, independentemente de mãe atípica ou típica, pra gente como mulher, eu li uma autora na época do mestrado que ela fala que nós mulheres temos 7 jornadas diárias de trabalho, né? Uma só. Aumentava uma. Quando alguém sai para trabalhar que tem o remunerado, é a única remunerada, porque as outras todas são sem remuneração, né? Então, assim, como é que você fez, né, para sustentar essas jornadas, né? A maternidade atípica de um lado, a vida profissional do outro, e a vida inteira acontecendo ao mesmo tempo. Porque nada para você desenvolver esse papel agora. Peraí, que eu tô aqui no consultório. Ele não vai acontecer nada lá na minha casa. Eu digo que a base é a família. Eu tenho, né, uma família, uma rede de apoio, assim, surreal, assim. Meu marido, meus sogros, minha irmã, Michele, ele e Michele são, assim, ela até brinca, que nada, ele dá tchau pra você, ele gosta quando tá comigo. É surreal os dois juntos. Minha amiga, tem umas amigas minhas, assim, que a tia dele, assim, tem uma rede de apoio muito, eu agradeço a Deus todos os dias. Que bom, né? Isso não é tão comum. Minha mãe, meus sogros, meu irmão, se eu ligar, tô precisando disso pra Gabriel, ele sai de onde ele estiver. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, entendeu? Graças a Deus. Meus irmãos, assim, amigos, Viagra, eu tô precisando disso pra Gabriel, assim, eu tenho, isso eu agradeço a Deus muito. Mas mesmo assim a gente se cobra. E o que eu digo, que eu aprendi com o Gabriel, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, hoje eu já melhorei muito, paciência. Se tem uma coisa que a maternidade atípica cobra, minha querida, é paciência. Não é? Porque não tem que ser no nosso tempo. Não tem. Se você é agoniada, deixa de ser. Se você grita, comece a falar baixo. Se você é uma pessoa mais impositiva, começa a baixar a bola e a pedir, por favor, com licença, bem baixinho. Tem que ser. Não é? Tem que ser. Porque tem uma fantasia muito comum de que a mulher simplesmente se reorganiza. Tem como, não? Mas na prática isso costuma envolver renúncia, adaptação, né? Cansaço e decisões que nem sempre são tão simples. Né? Você acabou de falar da sua rede de apoio, que é atípica dentro desse universo. Eu né? agradeço, assim. Né? Porque são poucas as mulheres, as mães assim, que podem falar isso. Eu viajo, vou para curso esse tempo aqui agora. Eu tive que ir menos de um mês para São Paulo, um atrás do outro. E assim, Graças a Deus, consigo né? ir. Ele sente um pouco, mas aí eu tenho aquela rede de apoio que ajuda. E a Monique, dorme que horas? E a Monique, lava o cabelo quando? Como é que é isso? Eu tive que me adaptar e eu também aprendi a botar o pé no freio. Isso eu tive que adaptar. A gente aprende na terapia, né? Terapia é fundamental. Gente. E a gente aprender que para cuidar do outro, a gente tem que se cuidar. Eu acho que isso também eu tive que aprender. Sim, a gente precisa estar em pé, né? A gente precisa. Já diz aquela frasezinha da aeromoça no avião, né? Que primeiro você coloca a máscara em você. Tem um livro muito bom que eu gostei muito, foi até a Joyce Marques Monteol, que eu adoro, a gente tem uma amizade muito boa, que ela veio no encontro, lembra? Sim, sim. Adoro a Joyce. Que ela colocou assim, antes que o café esfrie. Lê esse livro, você adora? Antes que o café esfrie. Ele ensina muito sobre essas questões de a gente aprender também sobre isso. É importantíssimo. A gente ter esse momento o nosso eu. Sim. A gente é mãe, a gente sou advogado, sou Monique nutricionista, mas a gente também é a Monique, a gente também é a Priscila. Sim. E a gente tem que aprender essa parte aí, senão a gente não aguenta o barco, não. Exatamente. Senão a gente não vai lavar o cabelo, senão a gente não vai parar, senão a gente não vai... Exatamente, por isso que a gente também tem que aprender. Foi muito interessante que na semana passada a gente entrevistou a Glaed. Eu vi. E ela falou muitas vezes a dificuldade que ela tem, né, de aceitar ser cuidada, né? E a gente precisa, porque a gente entra num negócio tão automático de cuidar de tudo e de todo mundo, que a gente tem muita dificuldade de parar e falar assim, cara, eu preciso muito de ajuda. Então, às vezes, a gente precisa pedir, às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, a gente precisa chegar... Você tá consultando, para e vai tomar um café, só você e você. Exatamente,
chama o vizinho e fala assim, cara, peraí, olha aqui, 5 minutos que eu vou dar uma volta no quarteirão para você respirar. 5 minutos, vai ser muito importante. Estou sabendo agora que falta 1 minuto para acabar. Eu estava sendo enganada por aqui. Porque eu juro que eu estava contando com aquilo ali. Jesus, mas vamos lá, vou dar uma corrida aqui. Então, é importante dizer isso com clareza, mas não dá para romantizar reinvenção. Então, o problema hoje é que as pessoas estão muito, só pra gente encerrar, essa questão de tem que parar de romantizar o correr. Tem que romantizar dar conta de tudo, essa romantização de a mulher dar conta de tudo, de romantizar o correr. Não, eu dou conta, tem que parar com isso. Inventar essa moda de eu dou conta de tudo, eu tenho que fazer. Ninguém dá conta de tudo e tá tudo bem. Tá tudo bem um dia que você não tá bom, tá tudo bem um dia que você parar e chorar, tá tudo bem dizer, poxa, eu tô cansada. Exatamente. O autismo é pesado. E tem mães que chegam lá, Monique, eu tô cansada. A refeição é uma guerra. Eu disse, tá tudo bem, pode chorar. Por que as pessoas têm que dizer que tem que romantizar, que tem que carregar 10 mil fardos nas costas? Gente, não pare de romantizar isso. Exatamente. Peça ajuda, né? Peça ajuda e outra. É pesado mesmo, pode chorar. Sim. Monique, mas eu não procurei ajuda antes que eu não sabia. Esqueça o passado, já vai, o tempo não volta. Comece agora. Esquece. Comece agora. Gente, como o tempo já foi estourado, porque Monique, eu teria que fazer uns 10 programas com ela, porque ela fala muito igual a mim, né? Mas já está aqui o convite para voltar, né? E obrigada a você, né? Que esteve aqui conosco em mais esse encontro do Ter a Mãe no Rádio. E queremos encerrar com uma frase que resume o coração da nossa conversa de hoje. A maternidade atípica não muda só a rotina da casa. Ela também atravessa a carreira da mulher que cuida e que toma conta dessa casa. E que vocês, assim, têm que olhar, fechou um diagnóstico do seu filho, não é aí agora. Esquece o CID. Olha para seu filho. Ele não vai deixar de ser o seu filho, ele não mudou. Olha para ele. Agora. Né? Agora. Esquece o passado e comece agora. Esquece o passado, comece agora. Ele tem um potencial incrível e ele continua sendo seu filho. É bem isso mesmo. No próximo domingo, às 13 horas, vamos falar sobre um tema que aparece muito no discurso, mas nem sempre na prática. Rede de apoio, ajuda real ao discurso bonito. Porque se hoje olhamos para as jornadas paralelas da mãe, no próximo programa vamos olhar para quem realmente sustenta essa mulher e para quem só diz que sustenta. E mais uma vez, nossa gratidão ao pastor Carlos Alberto pelo espaço, pela confiança. E até lá, sigam a gente no Instagram, Ter a Mãe Sergipe, no canal do YouTube, Ter a Mãe no Rádio e nos grupos de WhatsApp. Cuidem de vocês com carinho, cuidem dos seus e tenham uma semana de muita paz. Um beijo, gente! Beijo, foi um prazer.